Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Eu sou a Ana Paula, esposa do Felipe. E eu sou o Felipe, esposo da Ana Paula. E a gente está aqui para falar um pouquinho hoje com vocês sobre um tema muito importante, sobre uma vocação que talvez vocês conheçam muito bem, e a gente vai aqui chovendo molhado, mas talvez não. Talvez muitos de nós tenhamos nossos corações cheios de ideias erradas, experiências não tão positivas e visões que não são as corretas sobre a beleza e a verdade do matrimônio. Eu e o Felipe estamos casados há 2 anos e meio e então a gente queria partilhar um pouco com vocês, não só da nossa vivência enquanto casados, mas da nossa história, da nossa vida, do nosso testemunho em relação a esse sacramento que nós descobrimos ser tão lindo, cheio de dificuldades, de momentos de tensão, mas que tem trago maravilhas para as nossas vidas. Pelo menos eu não me arrependo nem um pouco de ter casado com o Felipe. Espero que ele faça mesmo. E assim, não é só cheio de momentos de tristeza e raiva não, tá gente? É momentos bons também, momentos de alegria, de felicidade, de companheirismo, né? Então a gente veio falar um pouquinho sobre esse tema, né? Que seria a sublime vocação do matrimônio, né? E se vocês forem parar para pensar, a Sagrada Escritura, na verdade, ela começa com um casamento, né? E termina com as núpcias. Ela começa com o casamento, né? A criação de Adão e Eva, Deus criando o homem e a mulher e os dando em matrimônio, né? Quando ele fala naquela passagem da Bíblia, e o homem deixará a sua casa, né? E se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne e uma só alma. E a Sagrada Escritura também termina com as núpcias do Cordeiro com a sua esposa, a igreja, né? Então, a Sagrada Escritura, na verdade, é uma carta de amor de um Deus apaixonado por nós, né? E ele se manifesta na Sagrada Escritura a todo momento, né? Desde o começo até o final, nos convidando, nos chamando a uma união esponsal perfeita, né? Querendo de todas as formas estar conosco e fazer com que nós queiramos estar com Ele, né? Nos unamos em qualquer das vocações que a gente possa ser chamado, mas essa é a Sagrada Escritura, né? É o chamado de Deus a um amor esponsal maior do que nós mesmos, né? E o interessante é que todas as vocações que existem, a vocação, todas elas nos chamam a esse encontro com Cristo, na eternidade, né, no nosso encontro esponsal. Mas o sacramento do matrimônio é aquele que nos permite experimentar na nossa carne a entrega de Cristo pela igreja. São Paulo, na carta aos Efésios, fala um pouco disso, né, e até a gente separou aqui para falar um pouco para vocês mais especificamente sobre essa passagem, como o sacramento do matrimônio, dito por São Paulo, não somos nós que estamos dizendo, mas experimentamos isso na nossa vida, é a manifestação do amor, do carinho e do cuidado de Cristo pela sua igreja, vivido na convivência entre duas pessoas que se amam e que querem fazer uma a outra feliz e santa. Essa é a principal finalidade do matrimônio. Na carta de Efésios, capítulo 5, versículo 21 e os seguintes, ele fala assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o chefe da mulher, como Cristo é o chefe da igreja, seu corpo, da qual ele é o Salvador. Ora, assim como a igreja é submissa a Cristo, assim também o sejam em tudo as mulheres a seus maridos. Maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela,
para santificá-la, purificando-a pela água do batismo com a palavra, para apresentá-la a si mesmo, toda gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, os maridos devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Certamente, ninguém jamais aborreceu a sua própria carne. Ao contrário, cada qual a alimenta e a trata como Cristo faz a sua igreja, porque somos membros de seu corpo. Então, nessa passagem, a gente percebe que os dois têm que se sujeitar um ao outro, né? O São Paulo começa dessa forma, né? Um está sujeito ao outro, se doando, se entregando inteiramente, né? Os maridos amando as suas esposas como Cristo ama a sua igreja, né? E se entrega por ela, né? Ele dá todo o seu sangue, dá toda a sua vida por amor a ela. Então, a gente percebe que um homem que ama a sua esposa dessa forma nunca faria mal a ela, nunca iria querer levar vantagem ou subjugá-la ou maltratá-la, né? Muita gente às vezes interpreta essa passagem falando: as mulheres têm que ser submissas aos maridos, nossa, e agora? Não, não é nada disso. Na verdade, qual mulher não iria estar feliz em confiar sua vida nas mãos de um marido que a ama como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela, né? Quando a mulher tem a certeza de que o homem que está ao lado dela, o marido dela, dá tudo de si por amor a ela, para a felicidade e santificação dela, cara, ela não tem dúvidas. Ela não vai ficar receosa em se doar ou abrir mão ou ser submissa, como São Paulo fala. E da mesma forma, o homem, se ele tem uma esposa maravilhosa que ele confia, que ele sabe que ela se doa inteiramente, e os dois mostram isso nas atitudes do dia a dia, não tem dúvida, né? Ele se lança de olhos fechados. É a mesma coisa que você está de vendas e o outro fala do outro lado da rua: atravessa a rua, vem, confia em mim. Né? Se você tem confiança no seu marido, na sua esposa, não tem o que temer, né? Não tem o que falar: mas eu vou ser submisso à minha esposa, eu vou ser submissa ao meu marido. No casamento, na verdade, não tem aquele negócio de eu tenho que ganhar a discussão e eu vou sair por cima, não. A gente tem que lutar para que o casamento vença, não o marido vença ou a esposa vença. Não é para estar certo, né? É para dar certo. É para fazer com que a coisa aconteça conforme a vontade de Deus, conforme o desígnio de Deus para nós. O desígnio de Deus para o casamento é maravilhoso. Ele foi o próprio criador do casamento, né? Como a gente viu lá desde o início do Gênesis, Deus poderia fazer com que os seus filhos, né, com que a descendência da humanidade surgisse das pedras, dos rios, do barro, como foi Adão, mas não. Ele quis que o homem e a mulher se unissem e que o seu amor fizesse com que outros frutos e outros filhos de Deus surgissem. Eu sei que a gente tem infelizmente muitos exemplos negativos em relação ao casamento na nossa sociedade. Por exemplo, muitas vezes em que essa questão de submissão é mal compreendida, e aí dá-se argumento para que as feministas falem que a igreja é retrógrada e é machista, e é isso e é aquilo, quando na verdade, eu lembro inclusive de uma pregação do Padre Paulo Ricardo que eu assisti, ele falava disso. A partir do momento, como o Felipe bem falou, a partir do momento que o marido ama a mulher como Cristo amou a igreja, por que não se deveria se submeter a um amor desse que é capaz de morrer por você? A partir do momento que ele deixa de cumprir o seu papel como aquele que dá a vida pela sua esposa, a esposa também não é obrigada a se submeter a essa situação. Aqui o que a gente lê na Sagrada Escritura é o casamento pensado conforme a vontade de Deus.
E esse é o tipo de casamento que a gente tem que lutar para ter nas nossas vidas, se essa é a nossa vocação. Esse é o tipo de casamento que a gente tem que pregar para os nossos amigos, para os nossos familiares, para tantas pessoas que têm visões tão deturpadas desse sacramento e dessa instituição que é tão maravilhosa e tão sagrada, mas que na verdade tem uma visão ruim porque não entenderam o sentido realmente dela. A finalidade do casamento é o bem dos esposos, é a felicidade dos esposos e a sua santificação. Eu não me casei para que eu seja feliz. Eu me casei para fazer o Felipe feliz. Eu casei porque a minha felicidade que eu tinha com Deus, como sua filha, como sua criatura, como sua serva, como sua missionária, nós somos da fraternidade secular do Carmelo, a felicidade que eu experimentava no meu ser, individualmente com Deus, eu queria partilhar com o Felipe. E queria levá-lo à santidade para que nós juntos possamos vencer e chegar ao céu. Para que nós um dia possamos chegar lá juntos e a gente se reencontrar e a gente falar, a gente conseguiu. Foi difícil, foi árduo, passamos por muitas coisas juntos, mas a gente conseguiu. Esse é o nosso objetivo. E quando os dois têm esse objetivo, ninguém sai perdendo, né? O amor não faz contas, né? O amor não fica pensando assim, eu estou me doando mais do que ela, ou ele está se doando mais do que eu. Enfim, quando os dois estão se doando, ninguém sai perdendo, todo mundo sai feliz. Todo mundo, se eu esqueço de mim para fazê-la feliz e ela faz a mesma coisa, todo mundo sai ganhando, todo mundo sai feliz, todo mundo sai fortalecido, até mesmo para os momentos difíceis, né? Então, essa é a finalidade, né? A união, o bem e a santificação dos esposos, né? E a geração de filhos também, né? A educação e a santificação desses filhos, né? Deus nos chama para participar do milagre da vida. Olha como as coisas são. A gente estava meditando sobre essa pregação. É interessante que o matrimônio, todas as vocações, elas nos chamam a ter uma união perfeita, uma união esponsal com Deus. Mas o matrimônio, ele nos leva a ter uma união perfeita no sentido de que a gente sente na nossa própria carne essa união que Cristo tem com a igreja. A gente vive isso e também a gente vive uma experiência da Santíssima Trindade, né? Onde o Pai e o Filho se amam e esse amor gerado é o Espírito Santo, né? Os esposos também, né? Quando eles se amam da melhor forma possível, o amor deles transborda gerando uma nova vida, né? Então Deus permitiu que através do matrimônio a gente tivesse um pouquinho da experiência da Santíssima Trindade, né, que é o amor dos dois gerando uma vida, né, gerando a vida. E isso é incrível, porque assim, não é todos os dias um mar de rosas, mas é uma felicidade, é uma alegria você se doar, você poder estar ali pelo outro, você poder contar com o outro também, sabe? Você poder ter a experiência de que todas as graças que Deus concede através do sacramento do matrimônio, né, que são concedidas justamente por conta das dificuldades do dia a dia. Deus, sabendo das dificuldades e das nossas limitações, Ele concede, Ele confere graças através desse matrimônio. Ele levou o matrimônio que já existia desde o começo dos tempos, né, como uma questão humana, né, em todas as culturas. Se você faz parte da natureza do ser humano, né? Em qualquer cultura, pode ser cristã ou não, pode ser monoteísta ou não, em qualquer cultura existe o casamento. A união entre um homem e uma mulher para gerar filhos. Mas apenas dentro da religião católica, inclusive, nem é da cristandade, do cristianismo, é apenas dentro da igreja católica que o casamento é elevado ao patamar de sacramento, ou seja, de manifestação da graça presente de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia. Os evangélicos, os protestantes, não acreditam no sacramento, no matrimônio como um sacramento, justamente com o argumento de que o casamento já existia antes de Jesus, né? E não existiam sacramentos antes da vinda de Cristo. Mas é justamente
a beleza da criação de Deus dentro do sacramento, vendo, tem até uma outra pregação do Padre Paulo Ricardo que diz que, com o perdão da palavra, no meio desse balaio de gato, que é a relação entre as pessoas, cheia de ciúme, de possessividade, de domínio, de submissão, de tantas coisas que podem vir a acumular o nosso coração dentro de um relacionamento, Deus coloca a mão nisso tudo e fala, peraí, isso daqui é santo demais, é sagrado demais. Então, ele institui o sacramento do matrimônio para justamente ordenar e trazer para dentro do seu coração e da sua vontade esse relacionamento que faz parte da própria natureza humana. Colocando um pouco, por exemplo, do meu testemunho, eu tenho dentro da minha casa um exemplo péssimo de casamento, de matrimônio. O casamento dos meus pais nunca foi um exemplo para ninguém. Eles viviam brigando toda a minha vida. Eu vi eles numa relação de cão e gato, de que tava um mês bem, 2 meses mal, e aí eu e meu irmão éramos super afetados negativamente com isso. Então, dentro do meu coração sempre existia um questionamento, tipo, será que é possível haver um casamento feliz? Será que é possível que eu viva a minha vida do lado de uma outra pessoa numa situação diferente dessa que eu vejo, de acusações, de xingamentos, de humilhações, de desentendimentos? E às vezes, gente, e o demônio é muito sagaz e é muito esperto, e ele pega a gente nas menores coisas e coisinhas que são pequenas. Se você não se abre para o diálogo, se você não se abre para um amor que é muito maior do que o seu amor próprio, que é o amor que quer fazer o outro feliz mais do que a sua própria felicidade, o demônio vai usar isso para destruir a sua vida e realmente o seu casamento. Porque Deus nos dá a graça, mas nós precisamos estar conscientes da nossa humanidade e da necessidade de suplicar essa graça a todo momento. Então eu vi o casamento como uma coisa muito arriscada, se não ruim até, em muitos aspectos. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, foi me mostrando, conforme eu ia amadurecendo na minha vida, muitos e muitos exemplos de pessoas que conseguiam se vencer. Vencer o mundo, vencer as fofocas, vencer o demônio que vem trazer confusão, que vem trazer tantas coisas negativas dentro das nossas famílias. E veio me mostrar como o casamento era muito mais do que aquilo que eu via dentro da minha casa. O sacramento do matrimônio era muito mais sagrado do que aquilo que muitas vezes eu via dentro de outras casas, de outras famílias, das minhas amigas, das pessoas com quem eu convivia. Ele poderia ser muito mais do que isso, desde que eu humanamente também tivesse a consciência de me lançar nos braços de Deus e de deixar que Ele tomasse conta da minha vida e, consequentemente, da minha família. Ele, e não as minhas vontades, e não as minhas percepções e o que eu achava certo ou errado. Eu fui cada vez mais me enchendo dessa verdade, percebendo isso, como Deus era maravilhoso na vida de tantas pessoas, de tantos testemunhos que eu ouvia, de matrimônios que tinham tudo para dar errado, que chegavam no fundo do poço, mas quando o Espírito Santo entrava e aquelas pessoas se decidiam por Deus definitivamente, esse casamento era reavivado e era fonte de alegria e de testemunhos e de conversões que eram antes inimagináveis. E eu ia percebendo isso, e ao mesmo tempo que eu me questionava sobre a minha vocação, eu nunca cheguei a fazer um encontro vocacional, mas eu brinco que nem precisava, porque eu já cheguei a praticamente morar num convento, numa época que eu fui fazer uma missão com as irmãs em outro país. Então eu literalmente dormia e acordava dentro do convento, convivia com as irmãs 24 horas por dia. E por muito tempo, já estou na fraternidade secular desde 2007, então
eu vinha convivendo, né, com essa realidade, também me questionando e cogitando essa possibilidade, se ele de repente me chamava para a vida religiosa ou não, mas eu vinha sentindo no meu coração, e toda vez que eu pensava no quão belo e o quanto que eu estava despreparada, mas quanto que eu confiava que Deus poderia fazer maravilhas em mim ao gerar uma família santa, isso vinha preenchendo o meu coração e me trazendo muita paz. Por mais que eu tivesse visto todas as dificuldades que eu vi dentro da minha casa e na minha vida, com o casamento, né, com relação ao que é o matrimônio ou não. E até que um dia ele me deu o meu José. Eu esperei durante muito tempo, eu sempre fui obstinada a... Se eu fosse namorar alguém, eu queria namorar realmente uma pessoa com quem eu pudesse me casar. Não que eu fosse me casar, não que tipo, eu só vou namorar a pessoa que vai realmente passar o resto da vida comigo. Não. Mas eu não queria namorar por namorar. Eu não queria estar com alguém só pra ver qual é que é, né? Enquanto eu não acho certo, eu me divirto aí com o errado, que é o que tem pra hoje. Eu queria realmente esperar a pessoa que Deus tivesse escolhido pra mim, e essa pessoa só chegou quando eu tinha 23 anos. E muitas pessoas das minhas amigas, enfim, me falavam: meu, mas você é louca, mas você não vai nem ficar, mas nem tentar, mas nem dar a chance. E assim, não foi por falta... Eu não tô me gabando em nada do gênero, eu não sou nenhuma Gisele Bündchen. A gataça do rolê. Mas surgiram pessoas da minha vida que eram de caminhada, que eram extremamente legais, interessantes, mas que não eram a pessoa certa. Porque Deus não quis, não é porque eram erradas, ou eram feias, ou eram qualquer coisa do gênero, mas porque não era uma pessoa que Deus tinha escolhido pra mim. Graças a Deus. E até que um dia eu conheci o Felipe e nós nos tornamos muito amigos, antes de tudo. E tem um pregador muito famoso que prega sobre teologia do corpo nos Estados Unidos, chamado Jason Everett. E eu lembro que um dia eu assisti uma pregação dele que ele falava, e eu nunca vou esquecer disso: se você não consegue amar um homem, e você, homem, não consegue amar uma mulher primeiro como sua irmã, você jamais vai amá-la como sua mulher. E eu comecei a entender que o Felipe poderia talvez ser o meu José, quando eu o amei como irmão antes de qualquer coisa. Quando eu conheci o Felipe, ele estava namorando outra pessoa. Então eu jamais olhava pra ele com segundas ou terceiras intenções. Eu olhava pra ele como meu amigo. Eu brincava com ele falando que eu ia ser madrinha do casamento dele com outra menina. Então a nossa amizade e a profundidade e a inocência até mesmo da nossa amizade foi abrindo espaço no meu coração para vê-lo como um irmão antes de vê-lo como um possível namorado. E aí, enfim, ele já tinha lá os problemas no relacionamento dele, aí acabou terminando, e aí as coisas foram começando, né, a ficar diferentes no meu coração, fui começando a vê-lo com outros olhos, e aí eu pensei, por que não dar essa chance? Né, eu tinha uma formadora que me falava isso: olha, Ana Paula, não tem problema nenhum se de repente lá na frente você vê que não era isso, não é essa a sua vocação, e aí, mas pelo menos você vai já ter feito a experiência e vai ter certeza, né, na vivência de um namoro que esse não é o caminho para você. Mas aconteceu o contrário. Quanto mais eu me apaixonava pelo Felipe, mais eu me apaixonava por Jesus, porque todo o nosso relacionamento foi construído em Cristo. E isso foi dando cada vez mais tranquilidade ao meu coração de saber que a nossa família seria alicerçada em Cristo. E que nós nos casando não estaríamos atendendo apenas aos nossos desejos carnais e temporais. Nós estaríamos nos comprometendo a construir uma família do jeito que Deus quer. Não é fácil, não é um mar de rosas, nem perto disso, mas é maravilhoso. É maravilhoso. No meu caso, na verdade, eu fiquei num relacionamento por mais ou menos 9 anos, né, num namoro, desde a minha adolescência, e eu sempre tinha no coração uma dúvida, né? Puxa, ainda não é ela.
não é agora. Eu tinha até um medo de relacionamento, né? Medo de compromisso, medo de me comprometer. E aí quando eu terminei esse relacionamento, eu fiquei, né, perdido, fiquei em crise e fiz o encontro vocacional, né? Pensei cogitei a questão de ser padre e fiz o encontro vocacional, fiz acompanhamento, direção espiritual, e nos encontros vocacionais mesmo, Deus foi me falando, Deus foi me mostrando, né, que não era aquela a vontade de Deus, que a vocação do sacerdote, né, a ordem, é uma vocação linda, né? Hoje eu tenho muitos amigos padres, nós temos muitos amigos padres, mas Deus me mostrou através da oração, através da intimidade com Ele, que não era isso que Ele queria para mim, né? E mesmo com medo de compromisso, eu acabei voltando, né, saindo do encontro vocacional. Conversei com o meu diretor espiritual, expliquei a situação para ele. E depois de um tempo, conheci a minha ex-namorada, essa que a Ana Paula comentou, e comecei um relacionamento com ela, só que também ainda vinha no meu coração, ainda não é ela, ainda não, e tentando entender pela oração, enfim, por N motivos a gente acabou terminando, e nisso já era muito amigo da Ana Paula, já amava como minha irmã também, né? E pegava no pé dela, brincava com ela, tirava sarro, zoava. E depois nessa amizade a gente começou a se aproximar cada vez mais de Cristo, né? E aí depois todo o medo, toda a insegurança, toda a incerteza de compromisso sumiu, né? Nessa amizade com Deus e com ela, eu fui percebendo que era ela, né? E aí a gente acabou começando a namorar, enfim, começamos a construir essa história. E depois eu não tinha mais dúvidas, né, que era ela a pessoa certa. E como ela falou, né, a gente sempre tem o que melhorar, né, sempre vai ter. O casamento não é o objetivo final, né. Quando eu namorava, confesso que eu pensava assim, o meu objetivo é o casamento, né, então a gente vai se guardar para o casamento, vamos viver a castidade e tudo. E quando chegou no casamento, a gente percebeu que tinha um mundo ainda à nossa frente, né. O casamento não é o fim. O casamento é o meio para a nossa santificação, né? A nossa felicidade plena, a nossa santificação, esse é o fim, a finalidade última, né, do casamento. Então a gente percebeu que a gente tinha muita coisa diferente, a gente achava que era muito igual, que era muito parecido, almas gêmeas, e aí quando nunca discutia, nunca tinha brigas feias, aí quando chegou no primeiro dia de casados, a gente percebeu que a gente era muito diferente, simplesmente por causa de um escorredor de prato. Assim. Não, foi no noivado, não foi nem no casamento. Então, já começa no noivado. Não, mas tem que ser do lado esquerdo, que era na casa da minha mãe, era assim, não, mas do lado direito é mais lógico e tal. E no final das contas, vocês sabem, né, que a pessoa acabou saindo vitoriosa, enfim, a pessoa que sempre tá certa no relacionamento acabou, né, enfim, vocês sabem quem ganhou a discussão, mas não há vitoriosos, a gente tem que lutar, não, né? Como ela falou, não é que a gente tem que lutar para, como é que você falou? Não temos que estar certos, mas fazer tá certo, então, né? É isso. Quê? Nada não. Enfim, mas mesmo não sendo um mar de rosas, a gente sabe que Deus dá a graça, né? O sacramento do matrimônio, ele confere muitas graças que sozinho eu não imaginava que eu seria capaz, né? Mas acho que esse era um dos meus medos, né, de compromisso. Mas o sacramento do matrimônio tem ajudado a gente de uma forma tremenda. Às vezes que simplesmente a gente conversando sobre as dificuldades da vida, do trabalho, enfim, o estresse, a gente reza um pelo outro, segura na mão do outro, reza uma Ave Maria, no nosso Santo Terço, na nossa liturgia das horas, enfim, na Santa Missa. Então essa vivência da oração, a vivência do matrimônio a três, né, nós dois juntos com Deus, a gente tem percebido que tem dado muitos frutos e ainda virão muitos outros frutos ainda pela frente, né? Exatamente. No casamento,
E é interessante que agora, o próximo casamento que vocês participarem, vocês vão prestar atenção nisso. No casamento a gente faz 3 promessas. Os noivos, né, fazem 3 promessas. Nós prometemos nos amar pro resto das nossas vidas. Nós prometemos estar assumindo aquele compromisso livremente. E é importante novamente a gente frisar que a gente só é livre quando a gente tem a verdade ao nosso lado. Então, eu só posso dizer que eu estou assumindo aquele compromisso por livre e espontânea vontade quando eu sei que eu não estou casando com o Felipe porque é o que tem para hoje. Da mesma forma como qualquer outro sacramento, como qualquer outra vocação, melhor dizendo. Eu preciso entender a beleza e a sacralidade de todas as vocações, porque todas elas são lindas. Não é uma ou a outra, não é uma melhor que a outra. É aquela que Deus quis pra mim. Em todas eu poderia ser feliz, em qualquer uma, porque Deus me ama demais pra me punir caso eu não escolhesse a opção correta. Sabe aquele jogo dos copinhos? Que tem um copinho, tem a bolinha embaixo, os outros são vazios e você paga uma prenda. Não é assim. Olha só, errou, vai ter que ficar casado pro resto da vida infeliz, parabéns. Vai em paz e que o Senhor nos arruma. Não é assim. Em qualquer vocação que eu escolhesse, eu tenho certeza que eu poderia ser feliz, porque Deus me ama demais pra me fazer infeliz por ter tomado uma decisão errada, sendo que eu queria amá-lo de todo o meu coração. A questão é que as minhas escolhas, a minha vivência dentro daquela vocação, o que vai preencher ou não o meu coração no meu dia a dia daquela vocação, pode ser mais fácil ou mais difícil de me alegrar, de me completar e de me trazer felicidade. É essa a diferença do que é o nosso chamado, a nossa vocação e do que é a nossa escolha, né? Quando nós escolhemos o que Deus escolheu primeiramente para nós, nós somos plenamente felizes e completos. Quando nós queremos fazer a vontade de Deus, mas de repente vamos para um outro caminho, mas se a nossa intenção era reta, Deus vai nos dar as capacidades para ser feliz dentro daquela vocação. Mas a minha plenitude, o meu sentido de pertencimento vai se realizar mais plenamente, mais facilmente naquilo que eu entendo que é o chamado que Deus fez para mim, me capacitando sempre, porque não é só porque o matrimônio é a minha vocação que é fácil, como a gente já falou algumas vezes, e é justamente por isso que existe a cerimônia, o ritual, a bênção de Deus para me dar todas as graças que vão fazer com que eu, na minha humanidade, no meu dia a dia, no meu trabalho, no meu lavar a louça, no meu cuidar da casa, nas minhas conversas com o Felipe, nas nossas relações com os nossos amigos, nas nossas relações com as nossas famílias, eu com a família dele, ele com a minha família, porque quando você casa é o combo, né? Afinal de contas a gente vive junto, mas eu preciso amar a família dele agora como minha, e ele precisa amar a minha família agora como família dele também. Então, tudo isso, toda a complexidade desse relacionamento se realiza só plenamente para nossa felicidade quando tem a graça de Deus, quando tem a bênção de Deus. E acho que é justamente por isso que as irmãs quiseram colocar essa palestra, essa pregação no encontro vocacional de vocês, né? Porque vocês só podem ser livres para escolher verdadeiramente a sua vocação, seja como religiosa, seja a vocação do matrimônio ou celibatária, se você conhecer todas as vocações, todos os caminhos que você pode tomar, né? Porque assim, você conhecendo realmente todos os caminhos, Deus vai poder, através desse conhecimento, colocar no seu coração aquilo que Ele quer para você. E aí você vai escolher com toda sem sombra de dúvida, né? Com toda a sabedoria. Com a verdadeira liberdade. Né? Sabendo então, que todos os caminhos são maravilhosos. Mas existe um que foi preparado para você e pensado para sua maior plenitude, digamos assim, no seu dia a dia. Então a gente promete que está fazendo aquilo como uma escolha livremente, que é para a vida inteira, que eu
me abandono na vontade de Deus para fazer o Felipe feliz todos os dias, mesmo no dia que eu tô cansada, mesmo no dia que eu não tive um dia legal, mesmo nas minhas decepções. Entendendo que as expectativas que eu coloco em cima do Felipe são as minhas expectativas e não são necessariamente quem o Felipe tem que ser. Então tudo isso demanda uma maturidade de nós, que se ela não existe, o casamento pode ser inválido, por exemplo. Se qualquer uma dessas 3 promessas, né, a liberdade, amar até o fim da vida, ou a geração de filhos, que é a 3ª promessa, aceitar com amor e educar na fé os filhos que Deus der, se qualquer uma dessas promessas dentro do nosso coração não estão muito claras e a gente não diz o sim para elas com toda a convicção e com toda a consciência e maturidade que elas exigem, isso pode fazer do casamento nulo. Pode fazer com que aquele casamento nunca aconteça realmente, com que ele seja inválido. Então, por isso é muito importante a gente frisar que o casamento exige uma maturidade de nós, espiritual e humana, que é muito importante para fazer com que a gente realmente receba todas as graças que Ele tenha nos dado na nossa realidade, na nossa vida de fé também. Sobre aceitar todos os filhos que Deus nos der, enfim, gente, a gente está tentando resumir muito aqui uma pregação que dava para fazer um retiro. Inclusive, né, do casamento a gente faz um curso de noivos, justamente para que qualquer curso de noivos que se preze tem que ter no mínimo um dia inteiro de duração, se não um final de semana, porque é muita coisa para se falar. E a gente, inclusive, né, fica à disposição para depois conversar, de repente, com alguma de vocês que queira, de repente, bater um papo, entender um pouco mais sobre algum ponto específico, mas sobre a geração de filhos, nós precisamos estar abertos à vida. Nós precisamos entender que, ao mesmo passo que nós somos, que Deus é generoso conosco, nós precisamos ser generosos com Deus também, porque Ele nos dá o livre-arbítrio de escolher um caminho ou outro. Ele não vai mandar um raio na sua cabeça e falar: se você não quer ter filhos, então não se case. Mas a gente precisa ter a consciência de que o casamento existe também, assim como a relação sexual existe para um caráter unitivo, mas também um caráter procriativo. E eu preciso entender que talvez eu nunca tenha filhos biológicos, mas nem por isso eu vou deixar de ser mãe. Todas as mulheres, elas são chamadas à maternidade, né? São João Paulo II, ele ensina naquela teologia do corpo que todas as mulheres são chamadas à maternidade, seja até mesmo aquelas que são casadas, né? As celibatárias e até mesmo as religiosas, né? Então, assim como os sacerdotes são pais espirituais, né? As irmãs, elas são mães espirituais também, elas aconselham e ajudam muitas almas. Então, enfim, e até mesmo vocês, se a vocação de vocês for realmente ser religiosas, vocês vão aconselhar muitas mulheres e homens que estão no matrimônio. Então, tudo isso que a gente está falando, é importante que vocês saibam, mesmo estando na vocação de irmãs religiosas e consagradas a Deus, justamente porque muita gente vai pedir o seu conselho, vai precisar da sua sabedoria, da sua ajuda, né? E aí vocês vão poder aconselhar dessa melhor forma possível, né? A São João Paulo II falava que as mulheres que não estavam abertas à maternidade, né, seja a maternidade física, biológica, né, ou a maternidade espiritual, elas não estão prontas para amar de verdade, né, para se doar de verdade. Né? E lembrando que as catequeses do Papa João Paulo, também na teologia do corpo, nos esclarecem muito sobre o que é o amor. Porque o que a gente vê também é que muitas pessoas acabam se casando porque estão apaixonadas. E paixão não é amor. Paixão é um processo bioquímico, físico-químico que acontece, mas tem um prazo de duração. Geralmente a paixão dura no máximo 2 anos. O amor é muito mais do que sentimento, muito mais do que atração. E é lógico que tudo isso faz parte. Eu amo o Felipe também porque ele é tchutchuquinho maravilhoso desse jeito. 20 quilos a mais do que quando a gente se conheceu. Mas fiz um ótimo trabalho, como diz um padre amigo nosso, pra sovar o Felipe. Ai, meu Deus, o peru de Natal, né? Mas não é só por isso que eu amo.
O amor é livre, total, fiel e fecundo. E eu preciso saber que aquela pessoa que está comigo vai estar comigo pro resto da vida quando eu entendo que eu a amo e que ela me ama dessa forma, livre, de forma total, sem reservas, sem condições. Eu te amo se você fizer isso, eu te amo se você for daquela forma. Não, eu amo o Felipe do jeito que ele é, na sua totalidade, com todos os seus traumas e medos e complexos e dificuldades e limitações, e entendo que ele me ama dessa forma também. O amor precisa ser fiel, precisa resistir a todas as tentações que nós sofremos no mundo e os questionamentos que a gente tem internamente, porque não é todos os dias que eu acordo achando o Felipe lindo, maravilhoso, por mais que ele seja, mas mas a nossa carne também tem impulsos e momentos que vão nos enganar. E a gente precisa ter uma consciência e um espírito firme de saber que a fidelidade a esse amor precisa falar mais alto do que os meus momentos, né? E os meus dias de estar melhor ou pior, ou o Felipe também. E precisa ser fecundo, precisa gerar frutos. Seja frutos como filhos, ou seja frutos como a conversão das nossas famílias, dos nossos amigos, o testemunho que nós damos para as pessoas que convivem conosco, os frutos que dão no sucesso do nosso lar, da forma como nós conduzimos a nossa família, o nosso dia a dia, as nossas finanças, a organização da nossa casa, tudo isso é fruto do nosso amor. Um relacionamento desorganizado muito raramente vai gerar frutos ordenados, seja materialmente, na casa, na organização da casa, seja na nossa vida e no nosso testemunho para as pessoas que nos cercam também e que nós amamos. Pois é, hoje muitos matrimônios, muitos casamentos têm, entre aspas, pessoas que já estão mortas por dentro, sabe? Pessoas que às vezes não têm nem vontade mais de voltar para casa depois do trabalho, pessoas que não têm vontade de conversar um com o outro, não se perdoam, né, ficam guardando mágoas, quando na verdade a fecundidade tem que vir de dentro também, né? Antes de você gerar um filho, você deve gerar vida na outra pessoa que está com você, né? Com certeza, por exemplo, a Ana Paula de antes, quando a gente se conheceu, não é a mesma Ana Paula de hoje, ela mudou e vai continuar mudando, né? Vai continuar melhorando. A gente tem um amigo, um sacerdote amigo nosso que fala que, olha, a minha função, a função do marido e a função da esposa é devolver ela, né? E me devolver, né? Devolver o marido e devolver a esposa, respectivamente, devolver a pessoa para Deus melhor do que você a recebeu, né? Então, e esse amor vai ter que ser dinâmico, né? Toda hora vai ter que se reapaixonar, se reinventar, se reconhecer, justamente porque a pessoa que gostava, por exemplo, antes de um seriado não gosta mais, ou a pessoa que gostava de um tipo de piada ou de um tipo de comida não gosta mais daquela comida, enfim, as pessoas mudam, né? E essa fecundidade tem que vir gerar vida nessas pessoas, no marido e mulher, né? E a nossa ideia é justamente partilhar com vocês o nosso testemunho, para que vocês possam, seja escolhendo a vocação do matrimônio, seja escolhendo a vocação religiosa ou celibatária, vocês possam levar essa imagem verdadeira do matrimônio para as pessoas no mundo, né? Com exemplo, ou até mesmo com conselhos, com a vida. A gente precisa defender o matrimônio hoje, que está sendo tão atacado pelo mundo, pela mídia, pelo demônio, né? As famílias sendo dilaceradas, né? As pessoas dizendo que o matrimônio ele é uma instituição falida, que o matrimônio não funciona, que é melhor fazer o test drive do morar junto antes de casar, e quando na verdade são só desculpas às vezes para não assumir um relacionamento sério. Nunca a igreja precisou tanto de famílias santas, de famílias comprometidas a mostrarem para esse mundo que não é assim, sabe? Que existe esperança, que existe uma forma diferente de viver
essa realidade de estar casados, de ser família. E é por isso que nós te convidamos a refletir, a rezar sobre esse ponto, e a rezar sobretudo por todas as famílias do mundo inteiro que vivem dentro das suas casas as realidades mais difíceis do mundo, famílias que lidam com infidelidade, com ciúmes, com drogas, com violência verbal, mental, psicológica, física e tantas outras realidades tão destrutivas, justamente porque não tiveram a oportunidade de conhecer o outro lado, de conhecer a beleza que Deus criou para que seja vivida dentro do matrimônio. Então, a gente queria só realmente pedir que vocês rezem por nós, rezem pelas suas vocações, rezem por todas as vocações matrimoniais. Se a vontade de Deus para vocês for que vocês assumam esse compromisso do sacramento do matrimônio e sejam preparadas para ser a Maria de alguém, né? Muitas pessoas querem encontrar o seu José sem parar para pensar que você precisa antes ser Maria também. Pegando essa intercessão de São José e de Nossa Senhora, de São João Paulo II e Santa Giana Beretta, essa daqui é uma relíquia de uma santa que foi uma santa, acho que dá para ver aqui, essa foi uma santa casada, uma santa que teve muitos filhos, que foi médica, que soube durante toda a sua vida profissional, familiar, como mãe, como esposa, como amiga, como filha, levar a Deus para as pessoas, e ela justamente faleceu dizendo sim à vida, porque ela tinha uma gravidez de risco e no momento do parto teve que escolher ou preservar a sua vida ou a vida do seu filho, e ela preferiu dar a vida para que o seu filho, sua filha no caso, nascesse. Então, peça a intercessão de Santa Giana para que... de São Luís e Santa Zélia Martã. Nós, graças a Deus, que são os pais de Santa Teresinha, né? Nós, graças a Deus, temos muitos exemplos na igreja de pessoas que, dentro das suas famílias, dedicaram as suas vidas a Deus e conseguiram santificar os seus, aqueles que estavam ali no seio da sua casa. E quem sabe você pode ser uma dessas pessoas também, né? Seja com a sua intercessão, seja com a sua ação nesse mundo, mostrando que o matrimônio é uma vocação linda e santa. Então, peçamos a intercessão de Santa Zélia Martã, de São João Paulo II, que nos ensina com a sua teologia do corpo, como o nosso corpo é precioso e como através dele nós conseguimos encontrar a Deus. Que em todas as famílias do mundo nós encontremos um lar de amor, independente de todas as realidades materiais, de todas as dificuldades. Que o Espírito Santo possa reinar nas nossas vidas e nas nossas vocações, para que nós possamos discernir com sabedoria a vontade de Deus, para que nós possamos ser completamente esposos, celibatários, religiosas, que nós possamos ser integralmente as pessoas que Deus sonhou para nós, pois só assim nós vamos ser felizes, só assim nós vamos poder fazer felizes as pessoas que estão conosco. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, aquela que é o maior exemplo de esposa, aquela que soube cuidar do seu marido, do seu filho, do seu lar, com todo zelo, com toda responsabilidade, com toda firmeza quanto necessário, sem nenhum momento perder a docilidade. Que nós possamos nos convencer do quão maravilhoso é o sacramento do matrimônio, do quão preciosa é a manutenção da família, porque é no seio dela que nascem os santos, é no seio dela que nasce a igreja. A nossa primeira igreja, a nossa igreja doméstica, é o seio, o embrião de toda a santidade que nós precisamos pregar nesse mundo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.